O chamado Núcleo 1 de réus pela tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, finalizou a rodada de depoimentos ao STF no julgamento que analisa as acusações feitas pelo Ministério Público com base nas investigações da Polícia Federal. A rodada de depoimentos começou na segunda, dia 9, com o ex-ajudante de ordens e agora delator, Mauro Cid, e Alexandre Ramagem, que é deputado federal e foi diretor da ABIN na época. Na sessão de ontem, terça, falaram o almirante Almir Ganier Santos, ex-comandante da Marinha, o general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e, por último, por videoconferência, o general Walter Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022. Bom, eu acho que para a gente trazer, né, um pouco desse julgamento, eu queria as análises, né, de vocês, Fred e Levi, para a gente entender o que vocês perceberam, qual que é vamos falar assim, a nossa sentença, né, até o momento, digamos assim. Não é o STF que vai continuar esse julgamento agora, mas a gente viu um padrão ali, né, viu esses depoimentos desses réus e a gente tem ali umas questões que chamam muito atenção. Vamos começar com você, Fred. Qual que é a sua análise, né, sobre esses depoimentos? Olha, a primeira coisa que a gente percebe é assim, quem tinha uma expectativa de que ia acontecer no julgamento, aquilo que acontece nos filmes, que ia haver uma reviravolta, etc., foi muito frustrado. Realmente, aconteceu o que se esperava. Cada um fez a sua defesa, nem sempre muito alinhado um ao outro. Nós vimos que o coronel Cid, ele começou muito titubeante, muita dificuldade em falar sobre as coisas, tendo uma dificuldade de volta e meia falando que não se lembrava, e os depoimentos seguintes todos acabaram ou contestando o que o coronel Cid falou, ou ajudando a empurrar a culpa que ele jogou para o Braga Neto. Tanto é que o último depoimento do Braga Neto foi o que me pareceu mais incisivo de todos, né? Justamente nos momentos em que ele falou que o Cid faltou com a verdade, principalmente com a questão do dinheiro, que ele falou que foi entregue um dinheiro para financiar o golpe, o punhal verde e amarelo, e ele falou que não aconteceu nada disso. A gente tem essa posição, né, do Braga Neto, Fred, acho que ela vem muito no sentido de defesa, porque o Braga Neto foi o último a depor, ele depôs em videoconferência porque ele está preso, mas durante os depoimentos, né, houve muito uma jogada de responsabilidade para ele ali, de certa forma. Muitas pessoas o citaram, muitas pessoas trouxeram o nome do general como uma parte muito importante, como uma parte-chave bastante ativa dentro dessa trama, né, dentro desse plano que foi desenvolvido ali, do qual eles são acusados, né, e aí ele vem, então, como um último depoimento, numa tentativa de se defender mesmo, né? Ele teve a vantagem de ter visto todos os depoimentos, né? Lembro que durante o processo ninguém pode conversar com ninguém, só foi suspenso após a sessão de ontem, né? Porque aí agora já não interfere mais em nada, então ele teve essa vantagem, mas ele teve a desvantagem de que realmente, como ele já está preso, muitos se sentiram mais à vontade de empurrar a responsabilidade ou de explicar a situação para ele no final das contas, né? Ficou uma situação mais apertada nesse final de contas, né? Com relação ao depoimento do Bolsonaro, foi um depoimento extremamente cortês, né? Mais até do que a gente esperava. Todo mundo esperava um embate forte entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, e que no final das contas não aconteceu. Sim, a gente houve muito essas bravatas, né? Esse tipo de declaração de inocência antes em coletivas, em que o próprio Bolsonaro se exaltava muito, trazia muito esse tom mais combativo, mas não foi o que a gente viu durante o depoimento. A gente tem até uma fala dele, que foi uma brincadeira que ele fez com o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir, rapidinho. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí.
Eu declino novamente. E aí a gente viu esse clima, né, Fred, mais descontraído do que o esperado, de mais, assim, essa cortesia, né, essa educação e enfim, esse posicionamento muito mais amável, digamos assim, afável. A gente tem que pensar o seguinte, gerou-se uma expectativa justamente pelo tom das conversas, das postagens, das lives anteriores ao julgamento. Mas a gente também não pode esquecer que ele estava em jogo ali numa possibilidade de ser preso por desacato se ele continuasse nesse tipo de tom, né? Então, a possibilidade dele sair preso da sessão seria politicamente muito ruim para ele, né? Ele poderia explorar por um lado, mas por outro lado ele ficaria muito exposto nisso. Então imagino que os advogados devem ter dosado a ele, falando assim, olha, não entre em conflito direto para não correr esse risco. E eu acredito que ao longo do período ele se sentiu mais à vontade para adotar esse, como ele falou lá, o tom de brincadeira, do que propriamente o tom combativo e até muitas vezes agressivo, como foi o caso daquela reunião dos ministros, etc., que o áudio vazou e foi citado no depoimento dele, que foi um depoimento, foi um tom muito acima do... E por uma questão que até o próprio Bolsonaro pede desculpas, né, ao Alexandre de Moraes, quando ele diz que nessa fala que foi gravada nessa reunião ministerial, o Bolsonaro diz que os ministros do STF estariam recebendo entre 30 e 50 milhões de dólares para confirmar, para ter para endossar, né, o resultado das eleições. E aí Moraes pergunta então a Jair Bolsonaro de onde ele tinha essa informação, qual eram os indícios que o levavam a fazer esse tipo de afirmação, e ele diz, não, me desculpa, ministro, se fosse qualquer outros 3 ali eu faria a mesma afirmação, porque enfim, foi uma coisa que basicamente ele disse foi o calor do momento, né, ele tinha e aí ele fala, inclusive, era uma reunião privada, não era para ter sido gravada, e aí nisso se desenrola essa descida do tom, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro durante esse depoimento. E a gente falou até disso na reunião, eu queria chamar o Levi de volta aqui, sobre como essa evolução, digamos assim, do tom, né, Levi, do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quando ele começou e até ele terminar o depoimento. Pois é, inclusive o nosso colega Edio Ferreira Júnior, que estava lá no plenário da primeira turma, acompanhando presencialmente esses interrogatórios, ele até nos relatou ali na hora que, quando começou o interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro, estava um clima ali de tensão na sala, uma apreensão muito grande de como seria, e até nas primeiras respostas também de Bolsonaro, em que Alexandre de Moraes faz umas perguntas padrão, né, que são feitas para todos os réus. Você vê ali, às vezes, o ex-presidente hesitando um pouquinho, uma outra resposta, mas aí quando Moraes abre para as perguntas mais específicas da investigação, da ação penal, aí Bolsonaro tem tempo livre para falar, e aí Bolsonaro ele até começa a abordar outros temas completamente alheios ao processo, né? Ele reservou uma boa parte do tempo ali para falar até do próprio governo dele, de temas do governo deles, temas até ligados, por exemplo, à economia, falou da biografia dele, de quando foi deputado, e aí, a partir disso, ele foi ficando um pouco mais à vontade, e aí, aos poucos, foi se instalando esse clima mais ameno entre os dois. E aí, ele aproveitou também esse momento para justificar o que seria uma posição histórica dele em defesa do voto impresso. Inclusive, um outro fator que ajudou a desarmar um pouco esse possível ambiente bélico foi que Bolsonaro planejava exibir 12 vídeos curtos, e em muitos desses vídeos a gente teria figuras até de esquerda defendendo no passado
o voto impresso. Ele pretendia exibir, por exemplo, um vídeo do ministro do Supremo, Flávio Dino, na época em que era deputado federal, lá em 2012, em que ele defendia o voto impresso. Também falas até do ex-deputado José Dirceu, né, um petista histórico, que lá atrás também ele defendia essa medida. E aí, só que isso foi vetado pelo ministro Alexandre de Moraes, que considerou que aquilo não iria contribuir para o andamento da ação penal. E isso também ajudou a desarmar um pouco esse ambiente. E quando o Bolsonaro foi falando ali do governo dele, até do que seriam realizações do governo dele, ele foi ficando mais à vontade, até mesmo para chegar ao ponto de fazer essas brincadeiras, né? E mesmo quando fez essas brincadeiras, por exemplo, ele chamou Alexandre de Moraes de meu ministro, mas ele depois pediu desculpa, né? Sempre com esse receio de eventualmente gerar uma interpretação de que estaria desrespeitando o ministro relator. E aí, né, nesse tempo que Bolsonaro reservou também para falar sobre a defesa dele do voto impresso, logo depois o ministro Alexandre de Moraes pontuou que aquilo o processo não se tratava exatamente das urnas eletrônicas, né, do voto impresso. Então, Bolsonaro, principalmente nas primeiras perguntas ali de Alexandre de Moraes, ele reservou parte do tempo mais até para falar sobre política do que necessariamente sobre a ação penal e sobre o que tinha sido perguntado a ele. E aí depois... Atender, né, a demanda do ministro no sentido de responder as perguntas ali que ele estava sendo inquirido. Exatamente. E aí depois, com outras perguntas que Alexandre de Moraes foi fazendo, aí eles inevitavelmente tiveram que entrar no assunto, por exemplo, sobre o que seria a minuta de golpe, as reuniões que foram feitas depois das eleições lá no Palácio da Alvorada, enfim, outros assuntos que são tratados mais diretamente na ação penal. Você falou sobre a questão das urnas, e aí eu queria chamar a atenção aqui para uma discussão que a gente teve também, a respeito dessas contradições que foram sendo colocadas durante esses depoimentos entre os próprios depoentes, né? A gente tem até a nossa enquete de hoje pergunta se o nosso espectador acha que o Bolsonaro e os aliados saíram fortalecidos ou enfraquecidos desses depoimentos. E até o momento a gente tem fortalecidos vencendo com 42% dos votos. Enfraquecidos tem 37% e não fez diferença tem 21%. E aí, Levi, eu queria que a gente tratasse um pouco sobre essas contradições, sobre o que um disse e o outro disse diferente, até nessa questão das urnas mesmo, né? Que a gente teve essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro em que ele diz que se não fosse pelas dúvidas em relação à integridade, à confiabilidade das urnas eletrônicas, eles não estariam ali naquele momento, né? E aí o ministro Alexandre de Moraes refuta, dizendo que o processo não tem a ver com urnas eletrônicas e que há sim segurança em relação a esse dispositivo, né? A esse processo eleitoral. Mas, por outro lado, a gente tem o ex-ministro da Defesa falando a favor, né? O Paulo Sérgio Nogueira, no depoimento dele, que foi logo depois do depoimento de Bolsonaro, né, já no finalzinho da tarde de ontem, Paulo Sérgio Nogueira, ele foi ministro da Defesa de Bolsonaro, ele exatamente no período eleitoral. Ele assumiu em abril de 2022 e ficou até o final do governo. E ele integrou aquela comissão que foi criada pelo TSE, até como um aceno ali aos militares, ao próprio Bolsonaro, né, uma comissão de fiscalização das eleições, digamos assim, e que as Forças Armadas fariam parte. O Paulo Sérgio Nogueira, o general, como ministro da Defesa, então ele integrou aquela comissão. E aí foi a partir daí que saiu o relatório das Forças Armadas a pedido de Bolsonaro, em que esse relatório aponta que não havia, por exemplo, indícios de fraude nas urnas eletrônicas. Até se fala, por exemplo,
que seria um relatório técnico e Bolsonaro teria agido, segundo as investigações, para que passasse a ser um relatório com teor mais político do que técnico. E aí, no depoimento, Paulo Sérgio Nogueira, ele até pede desculpas por eventualmente ter se referido ao TSE e a Alexandre de Moraes como inimigos. Sim. Depois ele fala no depoimento que não foi bem assim. A gente até tem esse trecho dessa fala do Paulo Sérgio aqui. Vamos colocar para o nosso espectador ouvir o que ele disse. Inicialmente, presidente, eu queria me desculpar publicamente por ter feito essas colocações naquele dia. Na verdade, foi palavras mal colocadas, dar a entender de chamar o TSE de inimigo, isso jamais, em tempo algum, e depois as coisas melhoraram sensivelmente. O senhor sabe também, a assunção de Vossa Excelência à presidência do Tribunal Superior Eleitoral facilitou a minha vida. Ponto. E aí eu digo, uma realização para comprovar que a gente melhorou bastante foi o nosso teste de integridade com biometria, que pelo TSE, me lembro daquela reunião, o doutor, que era o chefe da TI, até tinha alguma... Júlio Valente. Isso. Ele mostrava dificuldades logísticas e pela proximidade do pleito. E o senhor disse, não, nós vamos fazer sim. E nós fizemos. O senhor determinou o número de urnas, eu consegui com o senhor quase que triplicar. E nós fizemos. E deu tudo certo. É isso, a gente tem essa declaração que é muito forte, né, Levi, no sentido de que é uma mudança de rumo ali do que esse núcleo duro do bolsonarismo, principalmente nesse sentido desse planejamento, dessa suposta trama golpista, ele voltando atrás em um dos principais argumentos, né, que é a questão das urnas eletrônicas e da confiabilidade delas, que era sempre colocada em xeque pelo bolsonarismo. E até com elogios a Alexandre de Moraes, né? Falando que... porque Moraes assumiu ali a presidência do TSE poucos meses antes da eleição e falando que o fato de Moraes ter chegado ao comando do TSE foi bom para ele, foi bom ali para todo esse processo referente à urna eletrônica. Então, quase que uma virada de chave em relação a essa postura que a gente viu. Levi, desculpa, Fred. Isso daí até acaba complicando um pouco aquela estratégia anterior de afirmar que não poderia haver golpe, uma vez que o golpe havia sido dado na eleição, né? Com a tese de que as urnas seriam fraudadas e que teriam favorecido a eleição do presidente Lula. Então, esse conflito de versões, e no caso agora do ex-ministro da Defesa, atestando a qualidade das urnas eletrônicas, acaba prejudicando essa tese daqui para frente no julgamento. Exato. Exatamente, porque se havia, inclusive esse relatório técnico atestando ali que não havia nenhum indício de fraude, então em tese não haveria motivo para Bolsonaro ou para aliados dele questionarem ou duvidarem do resultado das urnas eletrônicas. Agora a gente volta, né, a falar da questão da minuta, que foi uma coisa que é um dos principais ali elementos dessa denúncia, um dos principais elementos dessa investigação, da chamada minuta do golpe, que foi, né, a gente tem aqui, Levi, eu vou te convidar para fazer essa análise desse tema, mas vamos primeiro entender o que foi dito primeiro pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito da minuta do golpe, né, em que ele foi perguntado ali se ele tinha conhecimento, se ele tinha feito alguma alteração nesse documento. Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição.
Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, né? E depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Vamos agora ver o que disse, né? Já que o ex-presidente cita o Mauro Cid, vamos ver o que ele disse a respeito, né, dessa minuta, que foi justamente uma coisa que embasou muito a denúncia e essa presença, né, e essa consciência do ex-presidente a respeito do documento. Então, em termos de datas, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições, e no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. E aí ele depois, né, em seguida nessa fala, ele até cita, o Moraes pergunta se o ex-presidente teve ciência, enfim, se ele fez algum tipo de alteração, e o Mauro Cid diz que ele ele enxuga, né, ele usa essa palavra, ele enxuga o documento, ele retira a prisão de várias autoridades, deixando apenas o próprio Alexandre de Moraes, né, entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. E agora a gente tem também o Paulo Sérgio Nogueira, né, ex-ministro da Defesa, que também falou sobre a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à minuta do golpe. Depois que terminou a reunião, eu cheguei ao presidente, eu pessoalmente, eu acho que o Freire Gomes estava do meu lado. No mesmo dia? No mesmo dia. Alertando da seriedade, da gravidade, se ele estivesse pensando em estado de defesa, estado de sítio. A gente conversando ali numa tempestade de ideias, as consequências de uma ação futura que eu imaginava que poderia acontecer se a evolução realmente das coisas fossem em frente. Nós saímos dali preocupadíssimos, ponto, era isso aí, era preocupação a partir daquela reunião. Então a gente tem o ex-presidente sendo o único que disse que ele não tinha ciência, mas no próprio depoimento dele, ele fala, ele cita questões ali, faltou um cabeçalho e um fecho, né, como ele diz que seria um encerramento dessa minuta, mas ele diz que o texto foi apresentado numa reunião. Então, assim, há uma contradição tanto dentro do depoimento do ex-presidente quanto também em relação aos depoimentos dos aliados, né, Levi? Esse foi considerado o ponto mais sensível do depoimento de Bolsonaro, primeiro por essa contradição que você apontou, e segundo porque ele acaba confirmando um dos pontos mais importantes da própria delação premiada de Mauro Cid, que foi a apresentação dessa minuta ou dessas minutas, né, ali com a possibilidade de decretação ou de um estado de sítio ou no estado de defesa, e Bolsonaro diz, tinha só os considerandos nessa minuta. Mas os considerandos tinham algumas afirmações bastante fortes ali, de que seriam medidas para retomar o Estado democrático de direito, por exemplo, como se tivesse havido um rompimento do Estado democrático de direito ali no processo eleitoral, né? E a gente sabe que não tem nenhum indício de que isso possa ter acontecido. Então, essa confirmação que veio do próprio Bolsonaro de que eles passaram esse documento, e aí do general Paulo Sérgio Nogueira de que isso foi discutido, né, ele falando que demonstrou para Bolsonaro as preocupações dele em relação a essas medidas. Então são pontos ali dos depoimentos que podem complicar a situação jurídica de Bolsonaro. Então por isso existe essa discussão, será que esse depoimento mudou algo juridicamente para Bolsonaro? Alguns acreditam até que pode ter sido mais negativo por causa desse ponto. Vamos passar rapidinho aqui, Levi, para a gente encerrar esse tópico, pelos próximos passos, né? O que vem agora nesse julgamento?
Então, agora as defesas, né, tanto as defesas como as acusações, têm um prazo aí de alguns dias para pedir diligências adicionais. O advogado do Augusto Heleno, por exemplo, ele falou com a nossa reportagem ontem que ele vai pedir a anulação desses interrogatórios, porque ele se baseia numa decisão do Supremo de que o juiz não pode interrogar mais do que o Ministério Público. Então, ele vai entrar com esse pedido aí nos próximos dias, e aí, concluído esse período ali de eventuais diligências adicionais, a gente vai para as alegações finais, num prazo de 15 dias das defesas. Depois disso, o julgamento fica liberado, o processo fica liberado aí para o julgamento, e aí vai caber ao presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin, marcar a data do julgamento que vai definir se eles vão ser condenados ou absolvidos.